Bom dia, boa tarde, boa noite, para todos que irão assistir esse vídeo. Antes de nós iniciarmos aqui o assunto de hoje, que o tema é: se Jesus está no barco, ele não afunda. Eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho, assista os vídeos, deixa o joinha e compartilhe os vídeos. Vamos estar orando neste momento, agradecendo a Deus por mais um dia. E nós iremos aqui tomar como exemplo a palavra de Deus esta manhã, mais uma vez. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, eu louvo e agradeço ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Pai, eu peço ao Senhor que abençoe a todos que irão assistir esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, que essas palavras venham, Pai, atingir os seus corações e trazer, Pai, para eles edificação, Senhor meu Deus, acrescentar a sua fé, ânimo. Em nome de Jesus eu lhe peço, Pai. Amém. Hoje eu quero tomar como base aqui esse assunto que eu irei falar aqui, é que se Jesus está no barco, ele não afunda. O texto que eu irei tomar aqui como base está em Marcos, capítulo 4, e o versículo Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Marcos 4, versículo 35 em diante. Conta a história que Jesus, ele, depois de um longo período, contando algumas parábolas, se nós vemos no início do capítulo 4, ele inicia com a parábola do semeador, depois ele fala da candeia, aí ele explica a parábola do semeador, depois conta a parábola do grão de mostarda. Aí ele resolve atravessar para um outro lado, que seria para a região dos Gadarenos ou dos Gerazenos. E ele convida os seus discípulos e fala: vamos atravessar para o outro lado. Entra em um barco e começa a travessia. E Jesus, ele como homem, ele sentiu cansaço. E o que Jesus fez? Jesus pegou e foi e deitou na polpa do barco. Arrumou um travesseiro e deitou na polpa do barco. E eles iniciaram a travessia. Fala Mar da Galileia. Os escritores colocaram Mar da Galileia. Porém, não era um mar, é um lago. Era um lago. O Mar da Galileia, o Mar da Tiberíades, mas se você pesquisar, você fazer uma pesquisa, você vai ver que ali é um lago de água doce. Então não era mar, água salgada, era um lago de água doce. E era um lago ali, um dos maiores lagos, é o maior lago que tem em Israel. Ele tem aproximadamente aí 19 quilômetros de largura, de comprimento, e 13 quilômetros de largura. Só para nível de conhecimento, então era um lago. E aí, ao iniciar a travessia, eles começou a ventar forte. E automaticamente o vento começou fazer as ondas se levantaram. Devido ao vento, as ondas se levantou. E a Bíblia diz que a água começou a entrar dentro do barco. E os discípulos se apavoraram. Ficaram apavorados, porque eles eram homens acostumados com navegação. Se você for pesquisar e ver, Jesus chamou eles, a maioria deles eram pescadores, eram homens que tinham conhecimento de causa na questão marítima, na questão de barco, de pesca, de água. Ficaram apavorados. Eu imagino que talvez eles poderiam ter tentado com as suas próprias forças dar um jeito. E talvez você que vai assistir esse vídeo
está tentando com as suas próprias forças resolver, está buscando a solução com as suas próprias forças. Porém, digo para você uma coisa: se você juntar as suas forças com as forças do Senhor Jesus, você vai conseguir. Somente com as suas forças vai ser difícil. O que os discípulos fizeram? Quando eles viram que não tinha mais jeito, não tinha solução, eles recorreram a Jesus. E Jesus estava dormindo. Aí você fala, poxa, mas Jesus dormindo? Sim, porque Jesus como homem, ele teve mãe e não teve pai. Como homem, se alimentou quando teve fome. Como Deus, é alimento para a alma do homem. Como homem, ele teve sede e pediu de beber. Como Deus, é água viva para todo aquele que crer. Como homem, ele chorou em Betânia e em Jerusalém. Como Deus, consola os aflitos que a ele vêm. Como homem, ele teve sono e sentiu cansaço. Chegou até mesmo a dormir na polpa de um barco. Como Deus, ele não dorme e nem se desfalece. Do cansado e do moribundo se compadece. Como homem foi levado à cruz para morrer, para provar a morte. E ali sofreu agruras e dores tão fortes. Como homem ele sofreu, como homem ele morreu. E ressurgiu dentre os mortos, porque ele é Deus. Então Jesus estava dormindo ali na polpa daquele barco, descansando como homem. E aí quando os discípulos viram que não tinha mais jeito, não tinha como, eles não conseguiam resolver com as suas próprias forças, com o seu próprio conhecimento, com as suas estratégias. Isso acontece muito nos dias de hoje. Pessoas que tentam resolver os problemas com as suas próprias forças e às vezes só se resolve se for aos pés de Jesus. Como eu disse na outra palavra, que Jairo, ele foi até Jesus, prostrou aos pés de Jesus e insistiu e clamou insistentemente. Então você que está assistindo, que vai assistir esse vídeo, tome por exemplo essas palavras que estou dizendo aqui. Os discípulos vão até Jesus e falam, mestre, socorre-nos, porque nós vamos perecer, o barco vai afundar, a água está tomando conta do barco. E está escrito que Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então a palavra de hoje é, se Jesus está no seu barco, ele não vai afundar. Porque se ele já está no seu barco, é porque você recorreu a ele. Porém, se ele não está no seu barco, há tempo ainda de você recorrer a ele para que o seu barco não venha afundar, para que a sua família não venha ser destruída, seu casamento não venha se acabar, você não venha entrar em desespero e querer jogar tudo para o alto. Creia nesta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus pôs ao meu coração e é Deus que está mandando eu dizer. Amém?